Depois de tanto comentar aqui no canal sobre o tão temido Triângulo das Bermudas, talvez hoje nós finalmente encontremos uma resposta para este local místico. Lendas, histórias perturbadoras, alienígenas, aviões e barcos sumindo e seus destroços desaparecendo para sempre. Ah, parece que tudo é possível naquela região, não é? E ao contrário do que pensamos, é sim possível sair de lá com vida. Do que esse cara está falando? Você deve estar pensando. Pode ser um pouco difícil imaginar isso, já que aprendemos desde sempre que nenhum navio ou avião consegue escapar desse espaço marítimo, entre os Estados Unidos, ali perto da Flórida, e com fronteiras em Porto Rico e Bahamas. Para você ter uma ideia, desde antes de receber esse nome, as pessoas já inventavam teorias malucas sobre o lugar. Emissões de metano, tramóias alienígenas, a cidade perdida de Atlantis. Calma, calma, gente, calma. O mundo não possui tantos elementos fantásticos assim. Bem que eu queria que tivesse. Fato é que ninguém descobriu ainda o que é ou deixa de ser real naquela área. Ou será que descobriram? Eu sou Ivan Lima e hoje trago uma nova pista sobre o que aguarda pilotos e marinheiros no Triângulo das Bermudas. Soltar as amarras, levantar âncoras e içar velas. Mergulhe comigo nessa história digna dos romances de Lovecraft. Não há como negar que o Triângulo das Bermudas é mais famoso pelos desastres do que pela normalidade, digamos assim. Afinal, muitos incidentes aconteceram por lá. Um exemplo bacana de lembrar é o desaparecimento do cargueiro americano USS Cyclops, há 101 anos. O navio tinha aproximadamente 165 metros de comprimento. São 104 metros a menos do que o Titanic, para você ter uma noção. No ano de 1918, ele passava pelo Triângulo das Bermudas, carregando quase 11 mil toneladas de carvão e mais de 300 passageiros a bordo. Eu vou repetir. Então, ele sumiu. Sumiu, meus amigos. A coisa evaporou sem deixar rastros. O mais curioso é que os socorristas não conseguiram encontrar quaisquer destroços ou corpos. Nada. Nem o cheiro. O palpite mais aceito é de que uma tempestade atingiu o navio de surpresa. Mas tal motivo foi negado logo de cara, já que o tempo estava claro naquele dia. Por outro lado, tendo em vista que o incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, o navio poderia ter sido afundado por um submarino alemão. Quem sabe, certo? A Alemanha refutou essa suposição, embora algumas pessoas batam o pé que ela é verdadeira. Ainda assim, a principal teoria diz que uma sobrecarga elétrica no navio tenha sido a razão da tragédia. Parece razoável, né? Então, se o desaparecimento do USS Cyclops pode ser explicado logicamente, por que o Triângulo das Bermudas é considerado um lugar tão místico? Veja bem, em um dia ensolarado de 1945, 5 bombardeiros com torpedos da Força Aérea Americana decolaram de uma base na Flórida para um exercício de voo, nada fora do comum. Em algum momento, todos os 5 aviões e 14 tripulantes no chamado voo 19 desapareceram do radar. Essa coisa de desaparecer do nada até parece rotina por lá, não é? Bom, o Martin BBM Mariner, com 13 especialistas a bordo, foi enviado para procurá-los. E adivinha o que aconteceu, meu Deus do céu? A aeronave de resgate também desapareceu, sem deixar vestígio. Nada. Os corpos da tripulação e os destroços de 6 aeronaves nunca foram encontrados. Várias tentativas foram feitas para descobrir a localização das naves. Mesmo que, às vezes, parecessem terem achado alguma coisa, os estudiosos
chegavam à conclusão de que os destroços não pertenciam ao voo perdido. Como que pode, né? A história do voo 19 tornou-se uma das mais misteriosas tragédias na aviação mundial. Até mesmo Cristóvão Colombo escreveu no diário de bordo dele sobre um estranho comportamento da bússola naquela região. Isso há mais de 500 anos. O lugar ainda nem chamava Triângulo das Bermudas. Ele só foi receber esse lendário nome em 1964, quando o escritor americano Vincent Gaddis usou a expressão pela primeira vez durante suas investigações jornalísticas sobre o voo 19. O texto dele foi tão místico que quase imediatamente deu à luz as teorias mais incríveis, talvez bizarras, como a crença na existência de uma terceira dimensão, sequestros por extraterrestres e monstros do mar. Serviu como combustível para que as pessoas aparecessem com todos os tipos de teorias estranhas. Independente de rumores e da própria ciência, a verdade é que apenas aqueles que retornaram de lá com vida poderiam saber a verdade. E, até recentemente, acreditava-se que não existiam essas pessoas sortudas. Você já ouviu falar do piloto Bruce Gavin? A história dele se passa em dezembro de 1970. Um dia, ele, o pai e um parceiro de negócios levantaram um voo das Bahamas em direção a Miami, na Flórida. Logo que ganharam altitude, uma nuvem estranha, com uma forma semicircular, apareceu no horizonte. Camuflagem extraterrestre? Ah, vai saber. Naquele momento, talvez, a melhor decisão fosse contornar a nuvem, certo? Quem sabe até retornar para a base? Só que, aparentemente, Bruce não teve tempo suficiente de fazer uma manobra defensiva, o que fez com que o avião voasse direto para a nuvem. Se você já viajou de avião, você deve estar pensando que foi uma coisa normal, não é? Poxa, quando eu vou em tal lugar, sempre tem umas nuvens. Bom, não esse tipo de nuvem. Coisas estranhas começaram a acontecer lá dentro. Bruce lembra que o avião mergulhou na escuridão e foi atravessado por alguns feixes de luzes. Quem está por dentro da aeronáutica e da marinha poderia pensar que se tratava do fogo de Santelmo, que são feixes luminosos com alto teor elétrico, que surgem na atmosfera antes de uma tempestade. Até parece coisa de piratas fantasmas, não é? Bom, só que pilotos e marinheiros experientes sabem exatamente como esse fenômeno se parece. E de acordo com Bruce, era algo completamente diferente. Depois de voar perdido num curto espaço de tempo, ele viu um túnel no escuro e, milagrosamente, conseguiu voar direto para ele. Eu mesmo teria pensado que era o túnel que me levaria para o paraíso. Mas a luz não era bem o final da história. Quando o avião começou a sair da armadilha, linhas estranhas se formaram em torno dele, girando no sentido anti-horário. No meio de toda essa bagunça, quase uma festa no céu, Bruce lutava para escapar do túnel. Olhando o computador de bordo, ele pensou que tinha se passado cerca de 3 minutos, o que já é bem rápido para essa situação, convenhamos. Mas os aparelhos também se comportaram de maneira estranha. Somente depois é que ele descobriu que passou por tudo isso em apenas 20 segundos. Isso mesmo, 20 segundos. Como é possível, gente? E para piorar, no final do túnel, Bruce e seus companheiros não viram um céu azul, anjos, aliens ou coisas fantásticas. Eles saíram da nuvem e caíram em uma névoa bastante espessa. Só dava para ver uns 3 quilômetros à frente. Não dava para saber onde estava o oceano ou muito menos a parte clara do céu. E como se não bastasse, os 3 tripulantes começaram a sentir uma leveza esquisita. Seria falta de gravidade? Uma outra dimensão? Todos os instrumentos de navegação estavam
estavam com mau funcionamento e a agulha da bússola não parava de girar. Era um caos completo, pessoal. Mesmo sem todos os meios de navegação, Bruce, de alguma forma, conseguiu entrar em contato com a equipe em terra e solicitou suas próprias coordenadas. O bizarro é que o controle de solo simplesmente não conseguia ver a aeronave no radar. O avião só voltou a aparecer nos sistemas quando o nevoeiro se dissipou um pouco. Nessa altura, eu já teria aceitado o meu destino e pedido perdão pelos meus pecados. Imagina. Surpreendentemente, durante todo esse tempo de sufoco e ranger dos dentes, Bruce cobriu o dobro da distância estimada para o tempo em que estavam no ar. Os caras já estavam perto da Flórida. Pessoal, em 3 minutos, a aeronave voou aproximadamente 150 quilômetros de distância. Em 3 minutos. Já assistiram Manifest? É aquela série de avião que viaja no tempo. Não viu? Pois veja, é aquilo ali. Isso significa que a nave voou a uma velocidade de cerca de 3.000 quilômetros por hora. Isso é mais rápido que alguns caças em velocidade supersônica conseguem voar. Um trajeto que geralmente levava 1h30. Bruce e seus companheiros fizeram em 47 minutos. Se não fosse isso, como explicar essa viagem surreal? Bruce decidiu conferir o tanque de combustível para confirmar a teoria. Acontece que sobrou muito mais combustível do que ele esperava. Essa informação foi um baque para todos. Como era possível, meu pai? E o mais interessante é que existem algumas teorias para o caso. A mais aceita é sobre a formação de um vórtice em larga escala. Palavra bonita, não é? Os cientistas acreditam que os vórtices podem causar um anormal movimento rápido no espaço. E a descrição de Bruce se encaixa na teoria. Vórtices, geralmente, criam fluxos de ar rarefeito, formando funis incomuns, perigosos tanto para navios quanto para aeronaves. Eles podem atingir uma altura superior a 10 quilômetros. São 10.000 metros. O fenômeno como um todo é chamado de nevoeiro eletrônico. Título incrível para um filme de suspense, hein? Bom, fica aqui a dica. Beleza, isso explica o estranho fenômeno natural. Mas viu que parece ter sido uma viagem no tempo. Na onda da série His Dark Materials, seria o Triângulo das Bermudas a casa de um portal para outra dimensão? Um buraco de minhoca que se abre em determinadas condições? Cientistas avaliam que um fenômeno chamado curvatura possa estar por trás do caso. Pegue um papel, tipo esse, e marque um ponto de partida de uma extremidade dele. Um ponto de chegada na outra extremidade. Então, um aqui, outro aqui. Existe uma considerável distância entre os pontos, certo? Agora, dobre as folhas ao meio. Ó. Vê a curvatura? Talvez você já tenha visto isso sendo exemplificado em outros filmes, como em Interestelar. Essa curvatura foi talvez o que tenha feito Bruce alcançar o destino tão rápido. Quanto ao comportamento esquisito dos instrumentos de navegação, o denso ar ionizado, causado por uma tensão elétrica em condições de tempestade, pode ter exercido influência na nave. Por estar em uma posição em que o norte geográfico cruza com a direção magnética do norte meridiano, acaba que o Triângulo das Bermudas também pode exercer influência nas bússolas. Chega a ser conveniente demais, não acha? Bom, tudo o que falamos explica o incidente em alguns graus, mas não completamente. De onde vêm todos esses estranhos vórtices? É algum tipo de ciclone? Ondas gigantes? São fenômenos naturais independentes? Existe ainda a possibilidade de Bruce ter encontrado algo chamado de energia escura. Energia
escura é um conceito hipotético, difundido por pesquisadores para explicar a expansão e a aceleração do universo. Muitos cientistas colocam a mão no fogo sobre a existência dela, só que ainda não conseguem entender sua verdadeira natureza. Para você ter uma ideia, resolver a equação da energia escura é uma das tarefas-chave da cosmologia moderna. E o que pode responder por que os restos dos navios e aviões que caíram por lá nunca foram encontrados? Talvez a resposta dessa pergunta seja a única que não envolva todo o misticismo que comentamos. O Triângulo das Bermudas é uma das trincheiras subaquáticas mais profundas do mundo, sabia? Sua maior parte se estende por quase 6.000 metros de profundidade. Em alguns lugares, a profundidade atinge 8.000 metros. Não é uma fossa das Marianas da vida, que tem mais de 11.000 metros de profundidade, mas já é alguma coisa, não é? E não são apenas vórtices de ar que ameaçam navios por lá. Também existem recifes de corais perigosos, sabia? Adicione a isso enormes ondas que, às vezes, se formam sob a influência da corrente do Golfo. Digamos que a natureza não brinca em serviço por lá. Outro fato curioso é que o Triângulo das Bermudas é uma das rotas mais movimentadas do mundo. Acredita? Centenas de rotas de transporte passam por ali diariamente, fazendo com que números de incidentes seja quase insignificante. Se surpreender com os desastres de lá deveria ser o equivalente a se surpreender com o número de acidentes de carro na avenida mais movimentada de uma cidade grande. O Triângulo das Bermudas é um lugar especial? Com certeza. Tá aí uma coisa que não dá para negar. Agora, ele é um lugar mágico? Bom, talvez. Só vendo de perto para ter certeza. É certo de que é um local onde vários fenômenos naturais convergem, o que aumenta a probabilidade de incidentes. Todo avião ou barco cruzando a região está condenado? Não, de jeito nenhum. A verdade é que somos muito propensos a acreditar em histórias misteriosas. Podem me falar o tanto que for, mas eu sempre vou pensar que tem alguma coisa esquisita naquele lugar. Mas e você? Acha que os cientistas estão certos? Vai ver, os Illuminati têm culpa no cartório? Deixe seu comentário aqui embaixo.